A gente viu aí que o Bruno Lage tem dúvidas, né, a respeito da formação tática do Botafogo. É uma preocupação grande do torcedor alvinegro, né, Gabriel? Então, essa data FIFA, ela tem dois lados pro Bruno Lage. O primeiro é o lado positivo. Ele ganhou tempo para dar uma corrigida na rota numa semana em que o Botafogo perdeu a invencibilidade em casa, numa semana em que o Botafogo foi eliminado de Copa Sul-Americana, uma derrota que teve toda aquela crise na entrevista coletiva, onde o próprio Bruno Lage criou um clima de tensão muito grande. Então a data FIFA vem, abafa o caso, deixa ele trabalhar, treinar com sequência, algo que é bem complicado aqui no nosso calendário. Então esse é o lado positivo. Agora vamos pro lado negativo, isso pensando no Bruno Lage. A pressão fica maior. Porque o torcedor vai pensar o seguinte: treinou. Teve tempo para esboçar reação, para buscar novas alternativas. Teve tempo para pensar numa boa formação para encarar o Atlético Mineiro. Agora o torcedor quer ver resultado. A realidade do Botafogo nessa temporada é bem diferente das temporadas anteriores. Verdade. É um Botafogo que vence muito mais do que tropeça. Então o torcedor não vai aceitar uma nova sequência de maus resultados. Aquele apoio que a gente viu pós-eliminação contra o Defensa e Justiça, esse momento um pouco mais compreensivo do torcedor, vai ficar no passado se o Botafogo voltar da data FIFA e não conseguir emplacar uma boa sequência de bons resultados. Lembrando que o Botafogo encara o Atlético fora e depois o Corinthians também fora de casa. E o Botafogo do Bruno Lage ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro. Com o Bruno Lage, as vitórias fora do Rio desapareceram. Eu sei que ainda não é um recorte muito grande, não são muitos jogos. Você vai lembrar do jogo contra o Santos, o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o São Paulo. Vamos pegar principalmente as atuações contra Santos e Cruzeiro. O Botafogo nem foi tão bem assim, apresentou um futebol até abaixo daquilo que a gente poderia imaginar. Acho que contra o São Paulo foi um pouquinho melhor. Então ele vai voltar da data FIFA com um pouco mais de tranquilidade, com os nervos no lugar, que é o mínimo que a gente espera depois do papelão que ele fez naquela coletiva, mas vai voltar também com uma pressão dobrada. Ele volta da data FIFA e não consegue vencer os jogos, né? O caldeirão tende a ferver um pouco mais. E vamos lá, muito por conta do que o próprio Bruno Lage criou naquela entrevista coletiva. Agora o Félix está aqui, né? Falando exatamente nessa linha de raciocínio. Será que o Bruno Lage sabe que a torcida está aborrecida com as invenções dele? Alguém avisa para ele parar de inventar. Ele sabe, tanto que ele cedeu a pressão, né, naquela entrevista e elevou o tom a um negócio muito acima do comum. Agora, sobre parar de inventar, na cabeça dele não é invenção, né? Na cabeça dele é o melhor caminho. Só uma coisa positiva, né? O Gabriel Pires, que eu acho até um excelente jogador, tinha levado a melhor em cima do Tietê e ganhou a posição no clássico contra o Flamengo. Foi uma das principais reclamações da torcida. Só que o Gabriel Pires foi expulso, como o Brandão bem lembrou, após o apito final. Então, de repente, meio que de maneira forçada, o Bruno Lage vai dar uma corrigida nesse meio de campo, voltando com o Tietê para a função de origem dele. Agora, não querendo assustar o torcedor, não se surpreendam se o Bruno Lage esboçar mais alguma novidade. Porque com o menor tempo de treinamento, ele já vinha buscando ideias próprias e surpreendendo não positivamente o torcedor. Imagina agora que ele teve a data FIFA aí para esboçar mais alguma situação. Então, eu não me surpreenderia se ele viesse com mais alguma novidade, digamos assim, não muito benquista pela torcida.